Oi meninas, bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam bem em nome de Jesus. Hoje mais um dia desse nossa caminhada de 40 dias de despertamento. Nós estamos acompanhando aqui nessa leitura e hoje nós vamos para o nosso 14º dia, 14º dia já. E espero que vocês estejam sendo edificadas. E o nosso tema hoje é caminhando na segunda milha. Caminhando na segunda milha. Você já ouviu essa expressão na Bíblia? Fala assim que aquele que caminha uma milha deve caminhar 2 milhas. Que quer dizer assim, se você faz um favor para alguém, capricha nesse favor, faz um pouquinho além do que a pessoa pediu. Se eu te pedir um copo de água, me dá um copo de água gelada, sabe? É caminhar um pouco além, é fazer um pouco além do que o outro está esperando, do que o outro te pediu ou do que você se propôs a fazer. Vamos lá então, 14º dia, caminhando na segunda milha. Jesus frequentemente ensinava utilizando exemplos simples e cotidianos, conectando as verdades divinas à realidade vividas pelas pessoas. Jesus sempre fez isso, ele sempre usou ele ensinava com exemplo. Um desses ensinamentos, ele abordou uma situação dolorosa e humilhante enfrentada pelos judeus da época para transmitir uma lição poderosa. Nos dias de Jesus, o Império Romano impunha leis que permitiam um capitão ou um legionário exigir que qualquer judeu carregasse suas bagagens por até 1 milha, equivalentes a 1.609 metros. Imagine o desgosto e a revolta de um israelita ao ser obrigado a caminhar ao lado de um gentil arrogante em uma estrada empoeirenta de sua terra sob o sol escaldante. Diante desse cenário de humilhação e opressão, Jesus apresentou um caminho surpreendente da verdadeira liberdade ao declarar: e se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Olha isso, hein? Mateus 5:41. Com essas palavras, Jesus contrastou 2 jornadas. A caminhada da primeira milha, marcada pela imposição, injustiça e violência, e da segunda milha, que é trilhada com liberdade, voluntariedade e serviço. Então, se você, no caso aqui, o judeu ele era obrigado a carregar a bagagem por 1 milha. Aí Jesus vem falar, se ele está te obrigando a carregar por 1 milha, carrega por 2. Parece que é ruim, né? Mas a primeira milha, ele estava fazendo obrigado. Ele era obrigado a fazer. Agora, a segunda milha, ele estava fazendo voluntário. Ele estava fazendo porque ele queria. Então, tipo assim, eu posso até ser obrigado a te dar um copo de água, mas eu vou te dar um copo de água com gelo e uma rodela de limão. Entendeu? Você vai fazer além. E tipo aquilo, você vai fazer porque você decidiu fazer. Você não vai fazer porque você está sendo obrigada, é porque você decidiu fazer. Com essas palavras, Jesus contratou 2 jornadas. A caminhada da primeira milha, marcada pela imposição, justiça e violência. E a da segunda milha, com liberdade, voluntariedade e serviço. Olha o exemplo de Moisés. A história de Moisés ilustra bem esse contraste. Na primeira fase da sua vida, ele tentou resolver as coisas por conta própria, recorrendo à violência ao matar o egípcio. Como consequência, teve que fugir do Egito. Na segunda etapa da sua vida, começou com o encontro com Deus na sarça ardente. A partir deste momento, Moisés começou a caminhar na segunda milha, agindo guiado pelo Espírito e não pela força ou violência. Ele compreendeu que o fogo da sarça ardente não consumia a planta, mostrando o poder de Deus não destrói,
mas transforma e aperfeiçoa. Assim, viver na primeira milha é ser consumido pela pressão e pela força. Enquanto caminhar na segunda milha é experimentar o poder divino que renova e que capacita. Que poderoso! Bora lá. Um chamado à liberdade. O convite de Jesus aos discípulos era claro: a abandonar a caminhada limitada pela obrigação e legalismo da primeira milha para trilhar a jornada livre e voluntária da segunda milha. Na primeira milha, a religiosidade humana prevalece contra as regras rígidas e artificiais, tornando a pessoa pesada e sem graça. Mas na segunda milha, a graça de Deus reina, trazendo liberdade, gratidão e verdadeira adoração. Então é muito ruim quando a gente faz as coisas obrigadas, né? Você sente um peso ali. Você não fica livre para fazer. Você tá fazendo aquilo que você é obrigado, você nem quer, mas você acaba fazendo. Agora, quando eu decido não só fazer aquilo, mas fazer além daquilo, andar a segunda milha, isso tá mostrando que eu tenho liberdade para não só fazer aquilo, mas como fazer além daquilo. Que eu tenho gratidão dentro de mim. Porque é o Senhor, a minha força vem do Senhor, a minha graça. A graça que está na minha vida vem dele. Então eu sou grato por ele. Porque é ele que nos capacita a andar a segunda milha. É ele que nos capacita a fazer mais do que nos é proposto todo dia. Igual você vai na tua casa e você vai limpar a cozinha. Todo dia você é obrigado a limpar a cozinha. Se você não limpar a cozinha hoje, amanhã você vai ter louça dobrada aí, né? Então, tem coisas que a gente faz, parece que é um fardo pra gente, né? Nossa, todo dia tem que lavar louça. Nossa, todo dia tem que limpar fogão. Nossa, todo dia tem que lavar roupa. Então, acaba sendo um fardo pra gente. Mas porque parece que nós estamos sendo obrigados. Mas se eu entendo que a graça de Deus está sobre a minha vida e ela vai me capacitar a não só lavar louça, mas como lavar, guardar, limpar o fogão, limpar a geladeira e limpar o azulejo e fazer tudo. Então é a segunda milha. Quando você for fazer alguma coisa, pensa, eu não vou fazer só isso, eu vou fazer além disso, porque a graça do Senhor é que me capacita. E eu sou livre, eu sou liberta para mim decidir fazer mais. Eu não sou obrigada a lavar louça. Eu tenho que saber que eu sou livre para lavar louça, para secar, para guardar, arrumar geladeira, limpar micro-ondas, fazer tudo. Então eu tenho que decidir isso, a sempre estar fazendo mais do que me é proposto. Eu tenho que saber que eu sou livre para escolher fazer mais do que eu preciso. Eu sou livre porque e a graça do Senhor me capacita. Qual é a milha que estamos percorrendo? O chamado de Jesus permanece atual para a igreja contemporânea. Romper com a caminhada comum da primeira milha e aceitar o desafio de trilhar o caminho transformador da segunda milha. Que milha que nós estamos percorrendo? A milha comum? Eu vou na igreja só dia de domingo, tá bom. Mas tem culto terça, tem quinta, tem culto sexta, tem culto domingo. Então, que milha que nós estamos, né? Esse caminho da segunda milha, quanto mais eu faço, mais a graça do Senhor é disponível na minha vida, mais transformação vai ter na minha vida e na sua vida. Então, qual milha que eu e você temos percorrido? Jesus, ele nos chama para percorrer essa segunda milha. Jesus, ele nos chama para fazer sempre mais do que nos é pedido, do que nos é proposto.
Ele nos convida a isso, porque nós somos livres, nós podemos fazer. Tem coisas que nós vamos fazer por obrigação, mas tem coisas que a gente pode acrescentar por amor. Você sempre pode estar fazendo mais do que você precisa fazer. Não seja aquela pessoa que dá aquelas respostas, assim tá bom, não. Faça com excelência, faça com amor. Tudo que você for fazer, faça com excelência, com amor, como se fosse para o Senhor. Coloca teu coração no que você está fazendo. Sempre pense o que eu posso melhorar do que eu estou fazendo. Então, não aceite a primeira milha comum, sabe? Porque você vai se sentir muitas vezes obrigada a estar fazendo aquilo. Agora, quando você precisa fazer algo e você faz além, você vai se sentir livre. Por quê? Porque eu escolhi fazer mais. Entendeu? Ninguém me obrigou a fazer mais. Eu escolhi fazer mais. Então, é muito bom quando a gente tem esse entendimento de andar a segunda milha, de caminhar a segunda milha. Sempre que possível, eu faço uma segunda milha, viu? Para os lugares que eu vou, com as pessoas que eu conheço, em alguma situação que eu preciso ajudar. Eu procuro andar a segunda milha do lado dessa pessoa. Porque eu sei que algum dia alguém vai andar a segunda milha para mim também. Vai vir para o meu lado essa segunda milha. Então, a gente precisa o quê? Entender que a segunda milha que Jesus pede para que eu e você ande, ela é transformadora. Ela é libertadora. E isso vai fazer com que as pessoas, elas vejam Cristo na nossa vida. Nossa, eu pedi para ela só limpar a cozinha, ela limpou o fogão, ela limpou o azulejo, ela fez tudo. Excelência. A segunda milha que Jesus quer falar para mim e para você é excelência. Tudo que você for fazer, faça com excelência. Ande a segunda milha. A aplicação. Somos convidados a sair da zona do comum, da primeira milha, onde a maioria caminha por experimentar o poder, a liberdade e a graça encontrados na jornada da segunda milha. Então, o Senhor, Ele me convida e te convida a sair dessa primeira milha. Faça além. E no trabalho, num ambiente profissional, a segunda milha significa você realizar mais do que é pedido ou exigido para você. É ser proativo, é demonstrar dedicação, mesmo quando a tarefa não for agradável. Isso é andar a segunda milha. Nas relações pessoais, isso implica em você perdoar, ser gentil com as pessoas, mesmo aqueles que falham contra nós ou que não nos tratam bem. Andar a segunda milha é você amar quando a pessoa ela não merece ser amada. Mas quando eu entendo que eu também um dia eu tive naquela posição e mesmo assim o Senhor me amou, me alcançou. Então, uma postura de excelência é uma atitude que nos diferencia. Oh, meu Deus, me ajuda. A atitude de excelência, ela nos diferencia e nos torna capaz de servir com um propósito maior, buscando o bem-estar coletivo e não apenas o benefício próprio. Então, quando eu e você decidirmos que em tudo que nós vamos fazer, nós vamos andar a segunda milha, que nada mais é do que ter uma postura de excelência. Então, se alguém pede alguma coisa para você, ou se você precisa fazer alguma coisa, adote a postura de excelência. Adote a postura que vai te diferenciar dos demais. É aquela postura que as pessoas falam, nossa, mas você é diferente, hein? Sabe? Porque hoje em dia as pessoas, elas só querem para si. E a postura de excelência vai fazer mais, vai valorizar o outro. Então, não queira ser essa pessoa que é mesquinha, que é arrogante, que, eu vou fazer só isso mesmo, tá bom assim, tudo sou eu. Não. Adote essa postura de excelência. Tenha essa atitude dentro de você, que isso vai te diferenciar e vai te tornar capaz de viver
e servir um propósito maior. O Senhor, Ele vai depositar graça, sabedoria sobre a sua vida. Porque quando você adota uma postura de excelência, você busca o bem-estar coletivo e não apenas o seu benefício próprio. Então, a atitude de excelência que eu e você precisa adotar na nossa vida. Porque aí eu não vou só fazer a primeira milha. Eu vou sair dessa zona do comum. Eu vou fazer a segunda milha. Eu vou fazer muito mais do que me é pedido. E vou fazer com excelência. Para o homem, mas como se fosse para o Senhor. Amém? Ah, que delícia! Então que você aprenda isso. Não se sinta obrigada. Você não é obrigada a nada. Você é livre, Jesus já te libertou. A graça dele te alcança todo dia, a misericórdia dele te alcança todo dia. Você não é mais escravo. Então, quando alguém te pedir algo, quando você precisar fazer algo, não se sinta obrigado, porque você não é mais, ó, faz assim, ó. Não tem algemas aí. Você tá livre. Jesus já pagou alto preço por mim e para você, ele já nos comprou. E hoje nós somos livres, nós temos liberdade para escolher fazer além do que a gente precisa. Fazer com excelência, fazer com amor, promover o bem-estar para onde a gente passa. Tenha sempre uma palavra de gratidão, de mansidão, de amor para com a vida do próximo. Tenha sempre algo dentro de você que vai surpreender o outro. Isso é uma postura de excelência. Isso é uma postura de gratidão. Então, a segunda milha é o caminho da excelência. Amém, meninas? Que você adote esse caminho de excelência aí por onde você passar. Caminhe sempre a segunda milha, viu? A terceira, quantas milhas for necessário, sabe por quê? Porque você é livre, você pode escolher fazer sempre o melhor do que lhe é pedido, do que lhe é proposto. Amém? Até amanhã.